justamente essa coisa meio coach, que segundo esses relatos eles estão dizendo que esse ex-presidente da Caixa Econômica Federal fazia. Inclusive ele pedia flexões para os funcionários no intuito de buscar uma certa animação e tal, vamos fazer junto flexão, subir e descer os 20 andares do prédio da Caixa Econômica Federal. Um estilo um pouco exótico. É isso que eu quero entender de vocês. Se fosse só esse negócio de coach, agora essas denúncias de assédio são muito grotescas. Zoe, começa você. Paulo, é normal que algumas pessoas, quando ocupam um cargo de chefia, usufruem disso, né? Se aproveitam desse cargo que ocupam para tirar vantagens, né? Querer ficar com essas meninas e vice-versa. A mulher que ocupa cargo também, às vezes, querer assediar esses meninos. Isso é normal. Agora, o que eu vejo muito preocupante é a questão da mídia. A mídia já está condenando sem saber, né? Sem fazer a devida investigação. É muito estranho? É muito estranho. E tem que ser investigado, tem que seguir o devido processo legal, tem que ser punido caso se confirmem esses assédios. O problema é que a mídia já sai julgando, né, sem saber ao certo se essa informação confere, porque foi desde ano passado, né? Parece que começou ano passado esses assédios e só agora, em ano eleitoral, é que vem à tona, é que as mulheres decidem se manifestar. Não julgando, não falando que ele está certo e que está sendo vítima de perseguição política, não. Eu não sou policial, eu não sou nenhum órgão de investigação. Cabe agora aos devidos órgãos competentes fazer essa investigação e, caso ele for mesmo culpado nessa história, que pague. O importante é que já foi afastado, já saiu do governo federal e que a investigação seja feita. Muito bem, gente, tudo que nós estamos falando aqui, acho que a Zoe pontua muito bem, né? Ainda está em processo de investigação, são denúncias que estão sendo feitas e como a gente respeita o devido processo legal, inclusive a gente vai aguardar a defesa do Pedro Guimarães para poder relatar também o que esta outra parte está dizendo. Certo, Guga Noblar? A gente tem que aguardar a investigação, porém a gente já tem claramente indícios contundentes, inclusive o presidente teve também, para fazer essa pressão para que ele saísse. Agora, ele não foi afastado, ele é que se afastou. Jair Bolsonaro sequer teve a coragem de mandá-lo embora, de marcar uma posição política. Isso é política. O Bolsonaro perdeu uma chance. Ele poderia se colocar como alguém que repudia uma pessoa que é suspeito, óbvio, que não está condenado, de cometer assédio. E tem muitos indícios, são vários relatos que foram confirmados também em vídeo pela Globo, que altera a imagem e a voz, mas que confirmou também os mesmos relatos. Então, é algo contundente. O presidente já sabia de denúncias envolvendo assédio sexual com Pedro Guimarães há muito tempo. Essa fama dele vem de anos. Há várias notícias de bastidor dando conta de que ele tinha sim esse perfil e não é a primeira vez que Bolsonaro ouve isso, tanto que ele já tinha alertado o Pedro que se acontecesse alguma... Guinha, seu microfone está com uma pequena falha, daqui a pouquinho a gente vai arrumar. Enquanto isso eu vou passar a palavra para o nosso Paulo Figueiredo. Bom dia, Paulinho, não tinha te visto aqui no Morning Show ainda. Deixa eu te fazer uma pergunta agora, até tentando botar um pouco de fogo no parquinho. É o seguinte, as pesquisas hoje indicam que a rejeição do presidente da República é maior entre as mulheres. Esse é um caso bem simbólico. Não seria interessante uma fala firme do presidente da República condenando isso? Bom dia, Paulo. Bom dia a todos que estão nos assistindo e aos meus queridos companheiros aqui. Essas denúncias, Paulo, são muito graves. São coisas sérias, precisam ser apuradas, precisam ser tratadas e punidas com rigor da lei. Isso que a Zoe falou, devido ao processo legal. Algumas delas são mais graves que outras. Tem certas linhas que não podem ser cruzadas de forma alguma. Tem um componente que é da subjetividade e tem um componente objetivo. Qual é o componente objetivo nessa história? O corpo da mulher. O corpo da mulher e as partes íntimas das mulheres não devem, de forma alguma, serem tocados, obviamente, sem a permissão da mulher, sem o consentimento da mulher. Essa parte é objetiva. Isso é batom na cueca. Se tiver a imagem dele, do Pedro Guimarães, apertando a bunda, o peito de uma mulher, isso aí é batom na cueca. Agora, tem componentes, são componentes subjetivos. Isso que você está chamando de indícios fortíssimos, até agora,
são relatos. Isso, os Estados Unidos deram um exemplo muito simbólico para o mundo, que foi o crescimento do movimento aqui chamado movimento Me Too, né, que significa em inglês eu também, onde um monte de gente saiu dizendo que tinha sido assediada em algum momento das suas vidas. Vários desses relatos foram confirmados, mas vários deles se provaram absolutamente falsos. Quando você se baseia apenas em relatos para você condenar alguém, você deixa essa pessoa sujeita a ataques de pessoas que não gostam dela. Basta relatos de algumas pessoas que, por algum motivo, e é muito fácil você ser um chefe, principalmente se você contraria anos e anos de políticas da casa, você ser um chefe que adota posturas que não são bem vistas, os funcionários podem se unir e, se bastar o relato de que você cometeu assédio, aí é muito fácil você destruir qualquer opositor. Qualquer mulher destrói qualquer chefe opositor homem. E isso foi um processo de maturidade que os Estados Unidos passaram. Eu vou dar o exemplo aqui, por exemplo, do ministro, agora ministro, né, Justice da Suprema Corte norte-americana, Brett Kavanaugh, que durante o seu processo da sabatina, do seu processo de confirmação no Senado americano, foi acusado e linchado politicamente, linchado por toda a mídia americana, inclusive por políticos democratas, como quem tivesse assediado, supostamente, uma menina na faculdade anos depois. Anos antes, 20 anos antes, 30 anos antes, nem me lembro mais quanto tempo antes, que 30 anos antes. Depois ficou tudo comprovado que era uma história falsa, que a mulher era mentirosa, inclusive foi processada por isso. Com toda a algazarra da mídia. Por outro lado, vou dar um outro exemplo aqui, também aqui nos Estados Unidos, esse mais recente, do governador democrata de Nova York, o Andrew Cuomo, que, numa situação muito parecida, um caso muito análogo a esse que está sendo relatado do Pedro Guimarães, assediava múltiplas assessoras justamente com mãos, convites, palavras ruins. Foi investigado o caso e chegou-se à conclusão que sim, ele era culpado não o suficiente para atender os padrões criminais, mas ele acabou renunciando. Então, o que é a lição importante dessa história, Paulo? Para concluir, Oi? Só para concluir, por favor. É exatamente isso que eu estou fazendo. O que é o caso importante dessa história? Você tem que tomar cuidado, porque esse é um ano de eleição e o uso político desse tipo de caso é uma possibilidade real. É uma possibilidade que precisa ser levantada. Não é para dizer que não é para confiar no relato das mulheres, porque elas precisam ser ouvidas, sim. O relato delas precisa ser ouvido com muita atenção, mas, por outro lado, também tem que se levar em consideração a algazarra que vai se fazer, o escarcéu que você vai fazer em torno disso, sem provas. Mas, Paulinho... Por isso que é necessário o processo legal, Paulo. Por isso que nós não podemos linchar uma pessoa sem ouvi-la, esperar as investigações concluírem. Tem que esperar. Infelizmente, tem que esperar. Eu concordo contigo em relação a essa questão da investigação, mesmo porque sempre que a gente vai lá e condena antes da justiça, a gente está cometendo um equívoco, porque a justiça precisa se pronunciar de alguma forma. Existem denúncias, as denúncias têm que ser apuradas. O que eu te perguntei foi o seguinte: o presidente da República tem mais rejeição entre as mulheres, independente se esse caso aconteceu ou não. A gente não viu um pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro em relação a isso. Porque eu acho que se o Bolsonaro tem rejeição entre as mulheres, ele deveria chegar a público e falar o seguinte: no meu governo não tem isso. A gente vai investigar. Se ele for culpado, que ele pague. E você acha que a mulher vai votar na eleição por isso? Ele volta. Mas aí a mulher vai votar na eleição por isso? Não, mas eu acho que é um posicionamento de defesa à mulher. Eu acho importante isso para o eleitorado feminino, Zoe. Bolsonaro precisa falar com a mulher. Eu acho, pelo menos. Seria oportuno, sim, Paulo. Se eu fosse aconselhar o presidente, seria oportuno, desde que acontecesse sem sinalizar, porque a imprensa vai distorcer a declaração. Sem sinalizar, sem parecer que ele está assumindo uma culpa de um membro do governo antes das investigações acontecerem. Então você precisa dosar sim, esse pronunciamento oportuno, esse posicionamento oportuno que você está dizendo, sem que isso represente uma condenação prévia de alguém que tem sim todo o direito de defesa e que pode estar, é uma possibilidade real, poderia estar sendo vítima de um uso político. Perfeito. Eu não quero que vocês discutam aqui, mas eu só quero saber por que você acha que o Paulo Figueiredo está distorcendo.
Ele está, primeiro, atacando a imprensa, fingindo que a imprensa está distorcendo. A imprensa não distorceu nada. Isso é um caso de denúncia administrativa. Quem está politizando, quem está dizendo que isso pode ser movido por politicagem, primeiro foi o Pedro Guimarães, numa carta que ele fez para se despedir. Porque ao invés de ser afastado, ele se afastou. O presidente não teve nem a coragem de se posicionar politicamente. Você não sabe disso. Você não sabe disso. Você não sabe o que eles conversaram. Ele se afastou, eu sei, eu leio o jornal. Ele se afastou, ele pediu para sair. Lê o jornal e aí ou você não sabe que ele pediu para sair? É esse o seu nível de informação? Não, sabe por que eu não sei? Porque você não eu sei sabe como é que funciona a administração pública. Vamos aos fatos. Ele é chamado dentro... Peraí, senão ninguém entende. Peraí, Paulinho, você vai falar. Eu vou passar para você. É muito claro o que aconteceu. Ele pediu, ele se afastou. Ele não foi afastado pelo presidente. O presidente não fez um pronunciamento a respeito e, ao contrário do que sugeriram a ele, o Paulo, se informasse, saberia que foi sugerido, inclusive, isso ao presidente, ele também não fez uma nota de repúdio. O entorno do presidente disse para ele demitir e disse para ele fazer a nota. Ele não topou. Ele preferiu dar a chance do Pedro fazer a carta dele para politizar a questão, para dizer que pode ser algo movido por politicagem, sendo que são denúncias que estão sendo feitas há muito tempo dentro da Caixa. São denúncias administrativas, tem nada a ver com política. Agora que vazou a história, e o presidente, obviamente, preferiu ficar do lado do Pedro, não o demitindo, deixando ele sair e deixando ele politizar, a imprensa passa a cobrar, passa a apontar que o presidente... enfim, perdeu um momento, perdeu um timing. É um presidente que, como disse o Paulo, sofre uma rejeição gigante entre as mulheres. E é óbvio que é uma notícia ruim para ele e que vem no mesmo dia em que ele é condenado por um tribunal de São Paulo a pagar uma indenização a uma jornalista por ter feito ofensas de cunho sexual. Então, no mesmo dia que Bolsonaro é condenado por ofender uma jornalista usando essa questão do sexo, Pedro Guimarães é afastado, pede para sair por denúncias de assédio. Isso no momento em que Bolsonaro tem uma rejeição tremenda entre as mulheres. É o que ele vai fazê-lo perder a eleição. Perfeitamente. Pela ordem aqui, Paulo Figueiredo em seguida Zoe, mas, Paulinho, quando eu me referi justamente a essa questão das mulheres, é que eu tenho um entendimento que para o Bolsonaro ganhar a eleição, ele precisa dialogar com o eleitorado feminino. Ponto. Eu acredito fielmente nisso. E você? Tem toda a razão. Claro que precisa dialogar. As mulheres são metade do eleitorado, você tem que dialogar com metade do eleitorado. Isso tem que acontecer. Agora, vamos corrigir aqui só as bobagens do Guga. Eu não disse que a imprensa distorceu o caso. Eu não disse que a imprensa distorceu o caso. Calma, Guguinha. Segura a calcinha aí. Vai lá, Ursinho. Eu não disse que a imprensa distorceu o caso. Eu disse que a imprensa poderia distorcer uma fala do presidente, como vem distorcendo, como faz de forma habitual. E em relação ao vazamento da história, como é que a história se tornou pública, como é que um processo administrativo se tornou público, é interessante. É uma coisa que vale a pena avaliar o momento em que isso acontece. Agora, eu sei como é que funciona a administração pública, Guga. Eu não me informo lendo jornais, eu tenho experiência real de vida, eu já passei pela administração pública. Paulo Matias também já passou, sabe como é que é. Os processos de demissão, como é que isso funciona? Você chama o cara no teu gabinete e você dá a oportunidade da exoneração acontecer a pedido. É muito difícil exoneração acontecer sumária, sem sair a pedido no Diário Oficial, sem que o cara tenha a oportunidade de se demitir. A gente sabe como é que isso funciona. É assim normalmente. Isso é verdade, porque senão o cara ganha direitos, né, Paulo? Tem uma questão jurídica também nisso. Exatamente. Isso, inclusive, é para proteção da administração pública. E, ao mesmo tempo, você não emite um julgamento prévio e sumário de algo que você não tem que exonerar uma pessoa por alguma coisa que ela ainda está sendo investigada. Então, a pessoa, você dá a oportunidade. Se a pessoa se recusar a sair, aí essa pessoa acaba exonerada. E agora, a gente tem que analisar o fato, Paulo, em relação ao que você está sugerindo. Eu acho que é uma boa sugestão a ser feita ao presidente Bolsonaro, mas o caso é muito recente. Essa informação, menos de 24 horas depois do vazamento, o Pedro Guimarães já tinha conversado com o presidente e já tinha acabado saindo, deixando o cargo. O presidente ainda está totalmente em tempo de se interar melhor, deve estar recebendo informações de outras fontes, e ainda está totalmente em tempo de, se quiser, se achar oportuno, emitir uma nota. O presidente, inclusive, terá informações que nós não temos aqui. E aí pode ver o tamanho do peso dos indícios contra o Pedro Guimarães ou não. Porque, de novo, essa nota tem que ser feita com muito cuidado para não soar, deveria ser feita com muito cuidado, essa nota hipotética, para não soar
como uma condenação, como um apoio ao linchamento e tacar lenha na fogueira para o linchamento público do Pedro Guimarães. Muito bem. Mas, Paulo, mesmo que ele emita a nota, a imprensa e jornalistas como o Guga vão condenar da mesma forma. A mesma coisa foi quando aconteceu o desastre na Bahia, que o Bolsonaro sobrevoou aí a região e o acusaram de estar fazendo política. Então, quando aconteceu uma segunda vez, que ele estava de férias e aí mandou sua equipe técnica e não foi, pessoalmente, falaram que ele não estava nem aí para essas vidas. Então, quando o Bolsonaro faz, faz. Quando o Bolsonaro não faz, é porque não faz. Eles sempre vão achar uma crítica para fazer, mesmo que o Bolsonaro se posicione. E foi o que você falou, Paulo. Agora vão dizer que é tarde. E foi exatamente. Então, sempre tem aí uma justificativa para atacar o Bolsonaro, mesmo quando ele age da forma certa, mesmo quando ele comete seus erros, seus deslizes, como qualquer outro comete. É sempre isso, sempre é o ataque. E como você falou, ele tem que tomar cuidado para não parecer que ele está condenando o Pedro Guimarães. Ainda não temos informações suficientes, ainda tem que as vítimas, as supostas vítimas, têm que ser ouvidas, tem um processo legal. Então, o Bolsonaro, ele não pode ser leviano dessa forma de fazer uma nota e querer entender que ele está já condenando, porque a imprensa já está fazendo isso. A imprensa já está condenando o Pedro. Pelas notícias que estão dando, já estão colocando como o culpado. E mesmo que se prove o contrário, mesmo que mais adiante se comprove, caso, né, seja mentira, que ele não fez nada, a imagem dele já está manchada. Por mais que tentem repor, por mais que falem que é inocente, vai ser para sempre aí essa mancha no currículo dele, na história dele e também no problema familiar que ocasionou tudo isso, que parece que a mulher, né, está com um problema agora com a mulher, com os filhos, né, ninguém está entendendo muita coisa. Então, o Bolsonaro, como presidente da República, ele tem que tomar cuidado, sim, ele não pode agir no calor da emoção, ele tem que esperar o devido processo legal, ele tem que esperar a água baixar e ver do que de fato aconteceu. E, claro, tem que se posicionar, sim, contra qualquer tipo de agressão, de assédio às mulheres, porque é um ano eleitoral. E também porque é o justo. É o justo. Mas ele reforçar isso, acho que qualquer pessoa com civilidade é contra esse assédio, óbvio. Mas em ano eleitoral ele precisa reforçar isso. Paulinho, eu só acho o seguinte, eu não estou dizendo aqui que o Bolsonaro tem que chegar a público e falar esse cara aqui assediou e não sei o quê. Não é isso. As denúncias o que eu estou dizendo que o Bolsonaro, na minha avaliação, deveria fazer, e isso não pode demorar, gente, porque se você demora, você abre margem justamente para essa crítica. Ele tinha que chegar a público agora e falar o seguinte, eu não admito isso no meu governo, ponto. Mesmo assim, iam falar, é corrupção, é assédio à mulher no governo dele, vão atacar do mesmo jeito, Paulo. Vão atacar do mesmo jeito. Eles têm informação lá que a gente não tem. Paulinha, em seguida Paulo Figueiredo e Guga, por favor. Eu concordo também. Vamos falar 10 vezes. Calma, Guguinha, sem nervosismos, por favor. Ai, Paulo, vamos lá. Olha, eu também concordo com o Paulo. Guga, calma, você vai falar, meu amor, calma. Calma, vai todo mundo tomar um chá. Olha, então, eu concordo também que o Bolsonaro podia repudiar as denúncias, né? Tem que apurar, tem que ver, eu não admito. E aí eu também concordo com o Guga que, por exemplo, no mesmo momento em que ele perde tudo bem, vai recorrer, etc., essa ação que a Patrícia Campos de Mello moveu contra ele, onde ele diz, né, que a jornalista usa de favores sexuais para conseguir um furo. Quer dizer, aqui a gente já conversou sobre esse caso, onde muitos disseram que seria uma piada, né? Onde outros consideram que seria algo bastante sexista e um ataque a uma jornalista mulher. Então, não foi ele que disse. Realmente, o Bolsonaro ele seria cobrado não só por se posicionar em relação a esse caso da Caixa, mas também há uma fala dele mesmo. Então, talvez a estratégia dele seja, eu vou ficar quieto, porque eu não vou conseguir responder essas duas coisas que estão ali meio que no mesmo balaio. Então, de certa forma, é até estratégico ele não falar nada, porque como que você responde, repudia assédios que acontecem ali e tal, e você está ali sendo processado e perdendo ali em relação a uma fala que é considerada também misógina. Fora o que a Paulinha relembrou aqui, né? Tem uma outra questão. Bolsonaro, ele também tem uma frase muito polêmica dele, né? Uma jornalista perguntou para ele por que ele tinha apartamento funcional, apesar de ter imóveis em Brasília. Para que ele tinha um apartamento funcional? E a resposta foi, para levar mulher para transar. Ele deu uma resposta não foi isso que ele falou, nível. Não. Era para fazer sexo, que ele falou que usava apartamento funcional. Então, Bolsonaro tem
claramente um perfil sexista. E foi condenado ontem por fazer um comentário grosseiro tentando atacar uma jornalista com cunho sexual. Tem já, então, essa imagem, esse perfil Bolsonaro. Pedro Guimarães também era o mais próximo, um dos agentes públicos mais próximos do Bolsonaro. Estava em todas as viagens, estava em várias lives, é muito amigo do Bolsonaro. Ninguém pediu para o Bolsonaro fazer uma nota de repúdio em torno dele para que ele condenasse. Paulo Ursinho, pelo jeito, não leu também. Ô, Guguinha, mas seu candidato falou que não é procurador nem policial, não, meu candidato tá com o Paulo. O Lula tá com você, Paulo. Meu candidato, entre aspas. Seu candidato não falou nada, hein, irmãozinho? Ele tá com você, ele não quer condenar antes que saia alguma coisa na imprensa. Agora, você pode se posicionar contra assédio sexual. Você não precisa condená-lo. O Bolsonaro não precisava ter condenado Pedro Guimarães. Mas muita ele gente poderia ter se posicionado. Do Lula. Esperavam que ele fosse... E o Lula também. O Lula também. O Lula fala que não é procurador e também não é policial, que não pode falar sobre isso. A Tebet e o Ciro Gomes se posicionaram, bateram nessa questão e o Lula preferiu passar um pano, preferiu ficar de fora dessa questão, não quis se posicionar, assim como o Bolsonaro. Agora, o Bolsonaro é o presidente. E esse Pedro Guimarães, para vocês entenderem o perfil dele, ele não permitia que as mulheres andassem com unhas vermelhas ou saia acima do joelho. Ele considerava que unha vermelha era petista, era esquerdista. Esse é o nível desse cidadão que era apelidado, segundo a imprensa, de Pedro Maluco e Pedro Garagem, pelas estripulias que faziam garagens da Caixa. Por que você está chamando o Paulo Figueiredo de ursinho, hein? Porque ele tem um ursinho do Trump ali atrás. Ele é amigo do Trump. Você se sente ofendido? Ele é um ursinho. Americanos estão assistindo o nosso programa, viu? Pra ele ficar A gente tá chique. Fala, Paulo. Bem melhor que o ursinho. Ele tá com inveja. Pô, olha só, o Tucker Carlson gosta do meu ursinho. O Guga não gosta. Pô, aí é covardia, né? Tucker Carlson versus Guga. Pô, eu vou ficar com o Tucker. O Paulo, vamos por partes. Primeiro, Paulinha, tem que lembrar o seguinte, a questão da Patrícia Campos Melo, que foi quem disse essa questão dos favores sexuais e tal, não foi o Bolsonaro. O Bolsonaro repetiu. Quem disse foi o tal do Hans River num depoimento na CPMI das fake news. Tá? Só para lembrar o caso. O Bolsonaro repetiu o que foi dito num depoimento das fake news. Não sei se o caso foi verdadeiro ou não tenho a menor condição de saber, mas é importante lembrar e contextualizar. Não é que o Bolsonaro inventou e tirou isso do nada. Um depoente na CPMI das fake news disse que ela fazia isso. Agora, depois, ele disse que usava o apartamento funcional para pegar a gente. Agora, e o Guga diz que isso é sexista. Pô, meu amigo, me desculpa, Guga, eu não sei exatamente qual é a fruta que você gosta. E aí cada um tem o seu gosto pessoal aí, liberdade total, mas isso não tem nada de sexista, tá? Eu quando estava solteiro, também fazia isso. Eu acho que ainda não proibiram ato sexual consensual entre pessoas hétero. Eu acho que ainda é permitido. Né? Então, isso não torna sexista. Você dizer que quer fazer sexo com mulheres não é nada de sexista. Eu não sei qual é a sua definição de sexista, mas isso é uma maluquice. Agora, para concluir, eu queria lembrar, Paulo, que hoje, é quinta-feira, tem live do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro costuma endereçar esses assuntos diretamente, falando direto com o povo. A live dele tem centenas de milhares, às vezes milhões de pessoas assistindo. Então ele pode... Tá aí uma boa oportunidade. Tá aí uma boa oportunidade. Eu não falei com o presidente, mas tomara, se eu estivesse falando com o presidente, aconselharia ele a endereçar o caso dizendo justamente isso. Olha, condeno qualquer tipo de violação das mulheres, de assédio sexual, isso é uma coisa inaceitável. Agora, não dá para prejulgar o cara e que se siga o devido processo legal, é isso que tem que dizer. Não, e colocou uma mulher no lugar dele, né? Exato, então, isso também colocou uma mulher no lugar. Isso também é uma resposta. Mas uma foi colocada contra gosto dele, só para deixar claro. Bolsonaro mais um da lei. Viu, Paulo, é o que eu falo. Critica de qualquer forma, sempre vai criticar. O debate está muito bom aqui. Como é contra gosto? O debate está muito bom. Ele que escolhe. Só um minutinho, queridos.